Então, oi, gente, oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse artigo do... Ai, calma aí. Pensando nas intersecções que tem o nosso grupo de estudo. É um pouco confuso falar assim, com a criança, mas tudo bem. A intersecção do nosso grupo de estudo com psicometria computacional e epidemiologia. Aí eu trouxe esse artigo, que é uma revisão anual de saúde pública, que esses pesquisadores eles trouxeram o uso de machine learning em estudos epidemiológicos, né, estudos de desfechos em saúde, com um enfoque assim bem específico, né, a gente vai falar mais para frente. Então foi só de modelos supervisionados, né, então não era qualquer algoritmo de machine learning. E aí vai ser isso, mas eu acho que assim, eu até falei com o Alexandre ontem, que pensando no título, né, no nome do nosso grupo de estudos, e pensando no título do artigo, que é, né, inteligência computacional e psicometria e pesquisa epidemiológica, e também no título do nosso artigo a gente também tem epidemiologia, eu acho que é bom sempre a gente dar um passo atrás e pensar, mas o que é epidemiologia? No final das contas, né, que a gente fala, tá no nome do nosso grupo, tá no nome do artigo, e às vezes a gente a gente não sabe muito bem, então é muito bom definir os conceitos iniciais para depois a gente compreender melhor do que o grupo, né, quais são as intenções do grupo e quais são o foco e a proposta do grupo. E também porque, para minha surpresa, eu descobri que em psico vocês não têm epidemiologia. Vou ter que montar essa disciplina. Como assim? Não, tem que ter. Então, para mim, eu achei surpreendente. Achei que... Mas é por conta daquela questão um pouco de ser, talvez, ciências humanas, né? Mas aqui não. É classificado, não, e é classificado ciências da saúde. Ciências da saúde. Como não tem, então? É uma das 13 profissões listadas pelo Ministério da Saúde. Ô, louco, e o pessoal, se alguém tiver, quem está assistindo, acompanhando no remoto, quem tiver uma dúvida, eu acho que a melhor forma é abrir o microfone e me falar, porque só eu estou ouvindo, certo? Mas aí me fala que eu abro lá o áudio. Para todo mundo ouvir. Tá bom. Tá. Então, o que é epidemiologia, né? Então, fazer uma breve introdução à epidemiologia. A palavra epidemiologia vem de epi, que é sobre, demos, que é povo, e logos, que é conhecimento, né? Então, basicamente, significa estudo sobre o povo, então, sobre o que ocorre em uma população. A ciência, é o campo da ciência que estuda e analisa a distribuição, padrão e determinantes do processo saúde-doença em uma determinada população. Aí, quando a gente fala de distribuição, a gente sempre faz esse recorte de quem, quando e onde. Então, sempre que a gente vai falar, por exemplo, de prevalência, de incidência de uma doença, a gente sempre tem que falar prevalência e incidência com um recorte de quem é a população que a gente está falando. Então, é a prevalência de depressão no estado de São Paulo no ano de 2013. Sempre tem esse recorte. Só falar prevalência de uma doença não significa necessariamente muita coisa se a gente não tem esse recorte de qual é a população que a gente está falando e qual que é o período de tempo que a gente está falando. E o padrão determinantes bem relacionado com subgrupos que a gente estuda, então quem são os subgrupos que apresentam aquela doença e os determinantes pensando em fatores de risco e fatores de proteção. E a gente fala processo saúde e doença porque antigamente a epidemiologia ela era muito focada em estudos de distribuição de doenças, né, de determinadas de doenças, só que a gente também, hoje em dia, a visão mais contemporânea compreende que é mais importante a gente ver esse processo de saúde e doença, pensando em saúde e doença como construtos contínuos, né, que não é auto-excludente, digamos assim, né, não é só porque você apresenta uma doença que você não apresenta outros indicadores de saúde de uma outra perspectiva. E a gente também não só avança na epidemiologia, não só está interessada no conhecimento de quem tem o estado de saúde de doença, mas também o como e o porquê aquele estado aconteceu nos indivíduos. Então, a gente também quer entender quais são os mecanismos que levam ao desenvolvimento desse processo de saúde e doença. Então, no caso, por exemplo, do meu doutorado, que a gente está tentando estudar como se dá o uso problemático, que também chama de vício de mídias sociais, também tem um dedinho de epidemiologia. Sim, sabe que o pessoal viu? Gente, eu tô confusa com isso, tá? Eu acho que sim, porque eu falo daqui, acho que dá para ouvir. Tá bom. Tem, então, porque a epidemiologia é um campo bem, assim,
amplo, assim, é um campo da ciência que acaba tangenciando, sei, tangibilizando, não sei, várias, tangenciando, tangenciando vários outros campos, assim, então, depois tem até um slide, muitos dos avanços que a ciência foi avançando em algumas áreas, não foi exclusivamente da epidemiologia, foram várias áreas trabalhando juntas, mas a epidemiologia teve um papel, né, por conta dessa interdisciplinaridade que ela tem, de conseguir trabalhar com vários outros campos, entendeu? Não só com... Antigamente era bem focado, a epidemiologista trabalhava com doença infecciosa, então com surto, com epidemia. Hoje em dia, a epidemiologia é um guarda-chuva que abrange vários outros tipos de ciências. Assim, eu tinha a ideia errada de que era só estudo de prevalência. Estudo de prevalência e incidência. Pronto, só que não. É como, porque, onde? Como, sim, a visão mais moderna, né? Antigamente, a epidemiologia era um pouco mais assim, era mais clássica. E é uma questão de restrição de método também, essa separação. Porque, no final das contas, métodos, por exemplo, intensivos longitudinais, eles vão estar trabalhando com a compreensão, eu acho até de uma maneira mais acurada, inclusive, da relação causal entre determinantes, visando um outcome que muitas vezes a gente está trabalhando no nível da doença, tipo, uso abusivo de redes sociais. Então, a gente chama isso de doença. Ansiedade, depressão. Então, no final das contas, quando você percebe como o método inovador ele está tratando aquela configuração de pesquisa ou os dados, enfim, como ele está coletando, me parece muito mais perto do que se tem na pesquisa epidemiológica clássica, né, de muitas vezes estar baseado em aspectos longitudinais. Antes era muito difícil, acho que foi muito uma separação, claro no artigo, né? Também, porque toda vez que eles falam de métodos de pesquisas epidemiológicas, eles falam muito de longitudinal, vários tempos e tal. Sim, eu acho que um dos maiores avanços que a epidemiologia trouxe assim, para as outras ciências é delineamento de estudo, então, estudos longitudinais, estudos transversais, caso controle, ensaios clínicos, isso foi a epidemiologia que trouxe, né? Ela que dividiu de acordo com interesses que ela tinha em ver prevalência, ver incidência, ver fator de risco, ela foi desenvolvendo esses tipos de estudos que agora outras disciplinas também usam, né? Então, ensaios clínicos é algo bem... Então, acho que todo mundo sabe que é ensaio clínico e quem surgiu com esse tipo de estudo foi a epidemiologia. Então, esse é o mais clássico, assim. Mas tem outros avanços também, que é outras formas de responder algumas perguntas de pesquisa, que a epidemiologia avançou e aí as outras... Né? Entendi. Mas é uma disciplina, é um campo da ciência meio, assim, sabe, transversal, tá em todo lugar, entendeu? Onipresente. Quem estuda, tipo, a área da saúde acaba estudando, acho que alguém acaba estudando, tangenciando a epidemiologia. Oi? E uma coisa que também é bem importante são os determinantes desse processo de saúde e doença. Então, e aí, quando a gente fala determinante, é ver esses fatores de risco, fatores de proteção e os fatores que estão relacionados com essa transição, esse processo de saúde e doença e para epidemiologia. Quando eu vou entrar um pouco mais em detalhe mais para frente, quando a gente olha a epidemiologia mais pelo campo da saúde coletiva, a gente entende que esse processo de saúde e doença não é só resultado de fatores biológicos. A gente entende que a pessoa está inserida dentro de um contexto, que o local de moradia, que há questões culturais, que condições de trabalho, desemprego, água, saneamento básico, todas essas coisas influenciam nesse processo de saúde e doença das pessoas, e não só o aspecto biológico. Porque quando a gente fala fator de risco, às vezes a gente tende muito a ter lá, tipo, fator genético, né? Então, ou a epidemiologia clássica que pensava em doenças infecciosas, então você precisa ter uma bactéria para a pessoa ter aquela doença. Então, Covid-19, ela precisa entrar em contato com o coronavírus para desenvolver a Covid-19. Imagina, gente. E hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que sim, claro, para a Covid-19 a pessoa precisa entrar em contato com o vírus do coronavírus. Só que a gente também sabe que idosos são um grupo vulnerável e que isso foi muito importante para a contenção da pandemia,
que pessoas que tinham alguma doença crônica também eram um grupo vulnerável, então não basta só ver se aquele agente patógeno vai desenvolver a doença, mas também ver esse subgrupo de pessoas que são mais vulneráveis, e é isso que faz maior risco, sim. E quem a gente tem que proteger, quem a gente tem que priorizar lá na frente, no caso de imunização. Então, como foi decidido quem ia ser vacinado primeiro, olhando esses subgrupos, então, analisando quem teria mais benefícios de ser vacinado antes. Aí, para falar um pouquinho da história da epidemiologia, né, a origem, já o Hipócrates, ele já falava que foi a primeira pessoa, ele que cunhou, né, o termo epidemiologia, ele criou esse termo, e ele foi o primeiro a sugerir que fatores ambientais podem influenciar a saúde. Então, antes, quando a gente ainda não tinha muita clareza sobre essa questão de como se desenvolve algum tipo de doença, ele já discutia como, dependendo da exposição ambiental que a pessoa está exposta, ela vai ou não desenvolver a doença. Mas o pai da epidemiologia moderna é o Jon Snow, que não é o Jon Snow do Game of Thrones. O cara contribuiu para criar a epidemiologia moderna e veio o outro e botou o nome. Essa piada só Não, mas é piada de epidemiologista, é o Jon Snow. You know nothing, todo mundo fala. Que foi o Jon Snow, que ele era um dos primeiros epidemiologistas, e é um estudo clássico da epidemiologia, que teve um surto de cólera lá em Londres, e aí ele pegou e começou a mapear onde os pacientes que tiveram surto de cólera, com o local que ela morava, e pegou um grupo de pessoas que não desenvolveram cólera e compararam com os locais de moradia entre os dois. O que ele viu é que as pessoas que desenvolveram cólera, a água delas, a água que elas utilizavam em casa, eram distribuídas por determinada bomba pública, enquanto as pessoas que não desenvolveram cólera recebia água de outra bomba pública. Então, foi através disso que ele descobriu que foi aquela bomba que estava contaminada. Aí fizeram lá as medidas para, enfim, limpar a bomba, e o surto de cólera passou. Então, foi uma das primeiras pessoas a desenvolver esse método de comparar pessoas saudáveis com não saudáveis e ver as diferenças ambientais dessas duas pessoas. Aí esse é o mapinha clássico que ele mostrou onde as pessoas desenvolveram cólera, e ele tem os desenhinhos dos mapas. Então, ele foi o pai da epidemiologia moderna. E aí, hoje em dia, né, na atualidade, de modo mais contemporâneo, a epidemiologia não só estuda doenças infecciosas, porque a nossa origem é de doenças infecciosas, mas hoje existe epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis, né, que é obesidade, hipertensão, diabetes, epidemiologia genética, epidemiologia psiquiátrica, epidemiologia ambiental, ocupacional, violência e tudo mais. Então, a epidemiologia virou um campo muito mais amplo, que usa todos esses métodos e essas ferramentas e essas técnicas para estudar diversos outros. Enfim, então, não necessariamente sendo uma doença, pode ser um fenômeno, tipo violência doméstica. Sim. Assim. Sim. Aí, fenômenos virtuais. Entendi. Sim, tem, inclusive, epidemiologia da violência é um campo super em alto hoje em dia, porque quando a gente pensa na epidemiologia sob a perspectiva da saúde coletiva, que tem essa interface com ciências sociais, a gente sabe que violência é um baita tema sociológico, entendeu? Sim. Então, você tem que entender de processos sociais para entender a violência, mas, ao mesmo tempo, a violência tem um baita impacto em saúde pública, que é a maior causa de morte de jovens adultos, né? Então, aí, por isso que é essa área que faz essa intersecção entre ciências sociais, ciências da saúde e ciências biológicas, provavelmente dito. E políticas públicas, né? Teoricamente. Então, aí, entrando já na parte que eu falo da epidemiologia como um campo que faz essa intersecção entre a saúde pública e a saúde coletiva, qual que é a diferença, né, de saúde pública e saúde coletiva? Muitas vezes esses dois termos, eles são usados como sinônimos. As pessoas falam saúde pública querendo falar saúde coletiva e vice-versa. Só que tem um pouco de diferença, porque a saúde pública é aquela área, o campo, né, da ciência mais voltado mesmo em focos em problemas de saúde e seus agravos, então é mais em morte, mortalidade, prevalência de doença em si. A saúde pública, ela está mais interessada nessa questão da administração pública mesmo, então como usar recursos para fazer ações de controle e promoção de saúde. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, é uma coisa mais administrativa, isso é saúde pública.
Saúde coletiva é um campo mais multidisciplinar, então é esse campo que faz essa intersecção das ciências sociais, da epidemiologia e de políticas de saúde, olhando o processo de saúde e doença, lembrando dos determinantes sociais e como eles são importantes. Então, a gente olha para a pobreza, a condição socioeconômica e como todas essas coisas influenciam o seu estado de saúde. E a saúde coletiva entende a saúde como um bem-estar completo. Então, não é só ausência de doenças. Né, gente? Saúde não é só você não ter uma doença, mas sim você ter uma série de outros, enfim, ativos que te mostram que você é saudável. Então, saúde mental é diferente de não ter um transtorno psiquiátrico para saúde coletiva. Saúde mental é uma série de outras coisas. E aí a epidemiologia também ela é importante, né, para as políticas públicas, porque é a epidemiologia que ajuda em tomada de decisões, subsídio de formulação de políticas públicas, práticas baseadas em evidências pela identificação de alvos e cuidados em saúde preventivos. Então, é isso, assim, na pandemia de Covid-19 foi a epidemiologia que ajudou, né, os estudos epidemiológicos que ajudaram a mostrar quem eram os grupos mais vulneráveis, que deveriam ser priorizados em vacinação, quais eram as medidas que ajudariam a conter a disseminação da doença, se fechavam ou não escolas, né, considerando qual seria o potencial risco que aquelas crianças ficarem fora da escola poderia trazer, versus o benefício delas não pegarem a doença. Então, tem bastante intersecção com políticas públicas. E aí, em relação às contribuições metodológicas, é óbvio que é o que eu disse, assim, não, a epidemiologia não foi a única responsável por esses avanços metodológicos, mas os epidemiologistas tiveram um pezinho ali nesse desenvolvimento. Então, que nem eu disse, delineamento de estudos de pesquisa, então, todas essas classificações é um campo da epidemiologia, sempre que a gente vai estudar os tipos de estudos epidemiológicos, que é estudos transversais, longitudinais, caso controle, ensaios clínicos, e isso quem desenvolveu foi a epidemiologia. Então, isso é algo bem clássico, né, de estudos epidemiológicos. A forma de coletar dados também é um avanço que a epidemiologia trouxe, por meio de questionários, amostras biológicas, dados geoespaciais, e como a gente conseguiria lidar com todos esses dados diferentes de uma forma conjunta, né? Então, tem muitos estudos epidemiológicos que a gente vê que eles pegam dados geoespaciais e olham, né, no nível agregado, mas olhando para o indivíduo. Então, como o indivíduo morando em determinado espaço geográfico, aquilo determina ou não a saúde ou a doença daquela pessoa. Análise estatística, então, análise de mediação, análise de moderação, modelagem de equações estruturais, como a epidemiologia tenta lidar com dados muito complexos, com perguntas de pesquisa que envolvem muitas variáveis diferentes, eles estão sempre evoluindo, né, na bioestatística para lidar com essa evolução. Inferência causal e causalidade também, se a gente for as pessoas que mais falam sobre causalidade hoje, eles têm um pezinho na saúde pública e na epidemiologia, então é um campo que foi evoluindo por conta de epidemiologistas, mas aqui eu também tenho que fazer a ressalva que econometrista também gosta bastante de estudar inferência causal, então também tem o auxílio ali da economia. Sistematização de informações, né? Então, hoje em dia, a revisão sistemática e meta-análise está dentro do guarda-chuva de saúde baseada em evidências, que fica bem próximo ali da epidemiologia. Avaliação de impacto e intervenções de políticas públicas, então, quando o governo vai lá e, né, roda uma política pública no país, e a gente quer saber se aquela política pública foi efetiva ou não, no geral, quem faz essas avaliações de impacto também são epidemiologistas, óbvio, em associação com outras áreas do conhecimento, né? Então, com economistas, com até mesmo educadores, dependendo da intervenção, psicólogos e tudo mais. E, por fim, é um campo muito interdisciplinar, então, eu acho que a contribuição acaba, né, quando a gente começa a lidar com problemas complexos, cada vez mais a gente precisa de pessoas de várias disciplinas diferentes para começar a entender. Então, acho que são essas as contribuições. Aí eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida em relação à epidemiologia, algum comentário, algum sofrimento. Show de bola. Show de bola. Pode seguir? Tranquilo. Tranquilo, tá. Adora também, né? Joia. Aí tudo isso só para começar o artigo, porque o artigo, a primeira seção do artigo é Introdução à Epidemiologia, e ele coloca, sei lá, 3, 4 linhas. Aí eu falei assim, não, eu acho que dava para falar um pouco mais, como assim? Mas tudo bem, eu acho que é importante a gente também ter essa gravação do que é epidemiologia, e para aí a gente entendendo como nós podemos contribuir com os dois campos.
E aí, o artigo, já entrando no artigo que ele fala um pouco sobre o histórico do racional para modelagem estatística, os epidemiologistas, quando eles, desde a sua fundação, né, desde o comecinho, aí até agora, no geral, o método tradicional que os epidemiologistas usam é o método frequentista da bioestatística. Então, todos os estudos epidemiológicos no geral, eles se baseiam em desenvolvimento de hipóteses e cálculos de probabilidades para rejeitar ou aceitar uma hipótese. É o método frequentista de epidemiologia, né, é clássico. Aí, nas modelagens de epidemiologia, a gente tem duas abordagens, ou os modelos preditivos, que seriam quando a gente quer predizer uma variável dependente, dado variáveis independentes, então aqueles modelos de predição, né, pensando se eu tenho uma variável independente, qual é a chance daquela variável, uma variável independente, qual é a chance daquela variável dependente acontecer. E tem os modelos explicativos, que tem mais a ver com estimação de efeito ou associação, tem uma variável independente e uma dependente. Então, por exemplo, aqui só um exemplo de um modelo explicativo que seria o tabagismo, qual o impacto do tabagismo sobre o câncer de pulmão. Então, nossa exposição seria o tabagismo, nosso desfecho seria o câncer de pulmão. E isso é baseado em dados verdadeiros, né? O risco relativo é na ordem de 10, isso significa que pessoas que fumam têm um risco 10 vezes maior de ter risco de ter câncer de pulmão, de 10 a 20 vezes maior de risco de ter câncer de pulmão do que pessoas que não fumam. A depender da quantidade de cigarro que elas fumam, né? Então, de 10 a 20 vezes, fumantes pesados apresentam até 20 vezes maior risco de apresentar câncer de pulmão. Na epidemiologia, como a gente está muito interessado em ver esses determinantes do desenvolvimento de doenças, no geral a gente usa mais modelos explicativos do que modelos preditivos, né? Que é essa de associar causa e efeito. Porém, uma coisa que os autores falaram, que são as limitações de modelos tradicionais, é que para perguntas de pesquisas mais complexas e avançadas, e em cenários em que a gente tem um grande volume de dados, volumes gigantescos de dados, pode ser que esses pressupostos para rodar esses modelos tradicionais de associação, esses modelos tradicionais de predição não sejam suficientes, não consiga dar conta. Porque tem vários pressupostos para a gente rodar esses modelos frequentistas, né? Que é linearidade, ausência de multicolinearidade, riscos proporcionais ao longo do tempo e que muitas vezes não são fáceis de serem atendidos na vida real, com grandes volumes de dados. Então, essa revisão, ela quis documentar o uso, estratégias e abordagens de modelos de machine learning em epidemiologia, pensando nessa questão de grandes volumes de dados e quando os pressupostos não são atendidos. E é isso. Foi o objetivo. Quando você fala riscos semelhantes ao longo do tempo, é uma cidade-cidade? Como assim? Ele tem que estar dentro de um mesmo desvio, o desvio tem que ser constante ao longo do tempo. Então, são uma cidade. Eu não sabia disso. Sim. No geral, tem que atender esse pressuposto, não sempre, né? Depende das maneiras sensíveis, eu digo, mas esse é um pressuposto para rodar. Que é um pressuposto bem fraco. Se eu for pensar, por exemplo, na própria Covid, você teve, com certeza, é heterocedática a chance, porque ela foi diminuindo ao longo do tempo a partir do momento que você tinha, por exemplo, vacina. Sim. Os modelos não estavam, às vezes até não estavam conseguindo modelar essa parte. Né? Nunca tinha imaginado isso. Interessante. Mas esse daqui, assim, é de acordo com o autor, né? Assim, eu digo assim, pode ser que ele não tenha conhecimento de outra forma de modelar dados que não sejam assim, entende? Não, sim. Das riscos proporcionais ao longo do tempo. Sim, mas não só porque eu não imaginava isso. Sim. Aí eu acho que assim, o que o autor quis dizer é que talvez o uso de modelos de machine learning para lidar com essa complexidade de dados seja um caminho aí que a epidemiologia deveria começar a olhar mais. E essa revisão é de 2020, né? Relativamente recente. Mas eu acho que muita coisa aconteceu desde 2020 também. Principalmente nessa área. E aí ele faz uma introdução ao machine learning. Do COVID, então. 2020. Não sei quando foi. Foi em março de 2020. Outubro de 2019. Então foi antes, né? Então, como o cenário tudo já mudou completamente, né? Exato. E essa revisão, na verdade, ela é bem restrita, assim. Ela só faz olhar, mas ela é bem restrita.
Aí ele fala, né, ele introduz o que é machine learning. Então, machine learning, o aprendizado de máquina, é um termo abrangente usado para descrever uma ampla variedade de modelos e estratégias que se concentram em modelagem algorítmica. Então, seria basicamente criação de algoritmos, né, para predição de, enfim, de coisas. Eles falam também que esse conceito de machine learning surgiu em 1950, onde já se discutia a possibilidade de aproximar computadores do processo de pensamento humano por meio de correspondência de padrões, reconhecimento e tomada de decisão. Então, em 1950, alguns pesquisadores já discutiam se eles conseguiriam fazer com que computadores tivessem esse mesmo padrão de pensamento humano. E que desde então, né, de 1950 até o presente, já foram desenvolvidos diversos algoritmos de machine learning para a solução de diversos problemas em saúde. Mas uma coisa que é interessante, que eu não sabia, que machine learning entrou como termo MESH só em 2016, no PubMed. Então, tipo, só virou ontem, entendeu? O termo existe desde 1950, mas nem 10 anos tem que esse termo entrou como mesh. Bem interessante. E aí ele também fala que existe 2 tipos de modelos, né, de machine learning, que são os modelos supervisionados. Então, são eles utilizados para predizer um desfecho conhecido. Então, basicamente, o pesquisador a priori diz qual é o desfecho que ele quer predizer a partir de várias variáveis independentes. E é similar a modelos preditivos usando regressão. Seria basicamente regressão. E os modelos não supervisionados, que são esses que são utilizados para descobrir padrões desconhecidos dos dados. Então, são aqueles que o algoritmo vai descobrir esses padrões por meio do que ele encontra de padrão no dado mesmo, né? E essa revisão, ela só focou em modelos supervisionados. Então, por isso que eu falei que é uma revisão mais restrita mesmo. Ela não falou nada de modelos não supervisionados. Então, basicamente, essa revisão só quis focar em esses modelos que predizem um desfecho conhecido a priori pelo pesquisador. Outra coisa que ele falou que eu nem conhecia esse termo. Você conhecia esse termo, aprendizado estatístico? Como algo do machine learning? Não, como algo do machine learning, não, mas o termo, o Vinícius está dando pensamento estatístico. Pensamento então, estatístico. tem uma linha toda de forma cognitiva de se estruturar a forma do pensamento para a estatística. Para a estatística? Que interessante. É o trabalho do Vinícius, né? Que é desenvolver um instrumento para medir isso. Não é pensamento científico? O dele era estatístico, não era, não? Será que eu estou falando agora? Mas já vi. Tem um livro também sobre isso, Statistical Thinking. Acho que alguém entrou ali. Não, eu nem conheci. Ele falou, esse autor, ele é bem econômico nas palavras, assim. Ele fala as coisas assim bem curtinho, assim, porque eu acho que nem é o âmbito realmente, né, esgotar ali um assunto. Mas ele fala que esse aprendizado estatístico seria uma combinação entre métodos frequentistas de abordagem bioestatísticas, então esse uso de testes de hipótese e tudo mais abordagens algorítmicas de modelos de machine learning. Eu nunca tinha ouvido falar nesse statistical learning, então depois até a gente poderia pesquisar mais. Eu só copiei e colei porque eu não conhecia. Vou puxar o livro aqui, só depois eu posso. Statistical, tá. Só os tapinhas azul. E aí outra coisa que esse autor trouxe, que aí é bem epidemiologicamente friendly, foi fazer correspondências entre termos da epidemiologia e da bioestatística com termos de machine learning. Então, por exemplo, variável dependente, né, que é a variável desfecho. Statistical learning. Olha só. Esse aqui já está na segunda edição. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso, gente, esse termo statistical learning. Então, aí, por exemplo, variável dependente, variável desfecho, que é a variável de resposta, que pra gente, né, pra mim é um termo que aquece meu coração, porque eu entendo, quando você vai ver em machine learning, eles usam label ou class para se referir à mesma coisa, entendeu? Então ele faz eu acho que essa tabelinha é bem legal, porque quando eu for ler agora um artigo de machine learning aplicado à epidemiologia, eu vou saber que quando eles estão falando de label, eles estão, na verdade, se referindo aos desfechos, né? A mesma coisa, variável independente, variável preditora, variável explicativa, é feature para machine learning. Tabela de contingência, que é a nossa tabela 2x2, é confusion matrix, eu nem sabia disso. E vai indo assim, então isso foi uma coisa que eu achei bem,
bem legal de se fazer, porque, no geral, quando você vai ler um artigo, eles dão como se a gente só soubesse disso, né? Mas é bom ter esse... E para escrever também, né? Eu estava falando do artigo que eu estava escrevendo ontem, por exemplo, na hora de definir na metodologia o que era data analysis, o que eram as fases de data analysis, ou de procedimentos, os termos, por exemplo, que ele usa no artigo, um deles, né, que é feature engineering. Uhum. É um termo de uma seção. E aí, na forma como estava, não estava bem descrito isso. Então, quando você começa a pegar esses termos e trazer para a saúde, eu achei bem bom também essa tabela, porque você consegue entender onde você deve colocar e já começa a trabalhar educando essa linguagem, para fazer sentido, né? Lógico que pode ter problemas com revisores, Uhum. mas aí você pode passar as referências nas cartas e tudo mais. Então, usar os termos certos, porque quem tinha escrito inicialmente, que é um trabalho em colaboração, nessa revisão que eu estava fazendo ontem, ele tinha escrito pré-processing, só que o pré-processing era diferente do feature engineering. Uhum. Aí ficou pré-processing and feature engineering para poder descrever a etapa do procedimento. Não. Aumenta a possibilidade de reprodutibilidade do trabalho também. E você, tipo, porque a gente está mirando Falando a numa mesma revista linguagem, alta. Uhum. Então, uma das coisas que eu estou fazendo é pegar o trabalho que começou a ser escrito pelo IC para poder desenvolver ele. E aí, como a gente mirou uma revista alta inicialmente, Uhum. então eu estou tendo que fazer um trabalho para deixar mais robusto. E aí, usar os termos certos é parte desse processo. Uhum. Entendi. Então, aí é sempre bom deixar ali salvo em algum lugar fácil para a gente consultar quando a gente estiver lendo alguma coisa, né, que seja essa intersecção. Outra coisa aqui que é interessante, né, do, tipo, o grupo que tem a maior frequência do desfecho, né, para mim tá, beleza, o grupo que tem maior frequência de desfecho, para eles é, tipo, classe majoritária. Se eu lisse isso, classe majoritária, eu não ia falar, sabe, não faz o menor sentido para mim. What? Mas aí tem essa colinha. Mas tem também, só uma coisa de experiência, assim, de leitura, eles são intercambiáveis. Então, tem horas que, por clareza, o mesmo artigo vai usar termos das duas colunas. Então, por exemplo, eu vejo Positive Predictive Value ser usado com bastante frequência, principalmente em artigos em que precisão já é um termo usado com denotando outro sentido. Às vezes você quer usar precisão no sentido mais da psicometria, por exemplo, aí você usa precisão, que é o reliability, alguma coisa assim. Se tiver um termo, como o termo ele pode ser trocado, daí eu vejo que usam muito, por exemplo, positive predictive value para poder não gerar confusão no leitor do que qual epistemologia está sendo abordada naquele momento. Eu já vi isso com vários termos aqui. A sensibilidade, por exemplo, é mais usado, porque geralmente você vai calcular uma curva ROC, alguma coisa assim. Então, como tem a mesma interpretação, a sensibilidade da curva ROC é a mesma que sai do machine learning. Aí você usa também... Então, acho que daqui a pouco vai meio que solidificar nos mais interessantes, né? Como são áreas distintas, cada uma está trazendo o seu léxico. Acho que em algum momento, na saúde, pelo menos, eu acho que vai ter não, vamos usar esse uma uniformização ali dos termos. Uniformização. Igual chique, né? Mas não faz sentido, talvez seja isso. E que nem isso é de 2020, né? Talvez agora os artigos que estejam saindo nessa área já estejam lá meio padronizados. Não, você acha que não tá essa bagunça ainda? Tá bom. Tá meio bagunçado, acho que deve precisar de mais alguns anos, então, para ficar mais... para arrumar a casa. E aí ele começa já a entrar, né, nas abordagens de machine learning propriamente dita, e ele vai falando meio que passo a passo de como utilizar machine learning para modelos preditivos de saúde que sejam válidos e precisos. E aí ele fala dos desafios que teriam, né? Então, ele fala, né, que configurar um modelo de aprendizado de máquina de modo que as previsões sejam válidas e precisas pode ser uma tarefa difícil, não substancialmente diferente do desenvolvimento de modelos de regressão bioestatística. Então, é meio que a gente estava falando já de disciplina, né, Amanda? Que a gente, para desenhar lá os nossos pressupostos ali lá causais, né? É super difícil pensar num modelo que seja bom, e aí isso não muda se é epidemiologia clássica frequentista ou se é machine learning. Esse desenvolvimento dos modelos eu acho que é a parte mais difícil quando a gente está fazendo um estudo, e às vezes é onde a gente gasta menos tempo. Então, é por isso que muitas vezes os estudos têm
resultados, né, Tem não... lacunas É. estranhas. Fica lacunas estranhas, não responde muita coisa, porque não gasta muito tempo, né, onde deveria. Enfim, aí esse daqui ele colocou, um workflow aí de cabo a rabo, digamos assim, de como seria uma machine learning supervisionada. E só para colaborar também, e ele está muito bom, esse workflow. Dá para usar para quem for trabalhar com essas técnicas, projeto, eu recomendo que siga, porque Ficou bem claro. E Eu não meio sabia que era tudo isso que envolvia, não. E tá bem ajustado, tipo assim, as fases estão bem definidas, o fluxo está bem definido, tipo, porque no projeto a gente tem que trabalhar meio modelo padrão, né? Depois a gente faz as cagadas aí. Mas como modelo padrão ficou muito bom. Quando eu vi no artigo, eu falei, pô, isso aqui dá para puxar para copiar e colar no projeto de pesquisa. Que bom. Então, muito bom. Bom saber. Coloca a estrelinha, então, nesse slide. Aí ele começa falando um pouco do tamanho da amostra, e aí isso para mim foi realmente um pão. Porque assim, como se determina um tamanho de amostra em uma abordagem que não utiliza valor de P e nem foca em tamanho de efeito? Eu não, Mas que foi o que ele falou no começo, eu fiquei tipo... Então, e? Bom ponto. Eu também não sei, para mim também foi interessante. Foi, né, do tipo, como a gente determina? Para mim, tamanho de amostra, você tem que pegar o valor de P e o tamanho de efeito. Não tem como determinar tamanho de amostra assim. E ele fala, mas como você faz isso, né? Mas sinceramente, eu senti que ele falou, não respondeu. Eu também achei. Então eu acho que ele não falou como fazer. Tava faltando um insight que eu... Eita. Eu acho que ele basicamente falou como as pessoas fazem. Ele entendeu? falou, você tem que ler e ver o consenso. É do tipo, você que lute. Porque eu também não sei. Mas aí, o que ele falou que modelos não supervisionados, o tamanho de amostra pode ser relevante, já que são usados para geração de hipóteses ou redução de dados. Em modelos não supervisionados. Lembra que a gente está falando de modelos supervisionados. Então, quando você está usando aqueles modelos não supervisionados, que só querem ver o padrão de associação das variáveis de modo bem livre, não importa o tamanho da amostra. Porque, basicamente, o algoritmo que vai falar para você o padrão. Né? Aí você está buscando o padrão? Você está buscando o padrão em um N de 10 ou um N de 300 mil? É padrão. É isso que ele quis dizer. Do tipo, tanto faz, porque isso é para gerar a hipótese. Ou até mesmo para reduzir, né? Assim, fazer uma redução. Sim. Aí eu acreditei nele. Posso acreditar? Eu confiei. Então, eu acho que isso é um tema interessante até para a gente aprofundar, na verdade. Eu não tenho resposta também. Porque dentro desse contexto de machine learning, a maior parte das vezes a gente está muito acostumado a ver associado o uso da técnica com Big Data. Então, não importa muito, porque Big Data você tem literalmente milhões de casos, e aí tamanho de amostra é uma discussão que ninguém nem entra. Né? Big Data, tamanho de amostra, como foi o cálculo, né? Quanto faz milhão de dados. Mas, por outro lado, quando você vai usar... A mesma coisa de medical record, que é uma fonte também muito, muito usada, né? Que são os registros médicos, por exemplo, hospitais, clínicas e tudo mais. Geralmente, como hoje a exploração está pegando dados históricos, aí também não tem muito. Mas e a partir do momento em que se começa a aplicar com pesquisas mais focadas? Realmente, eu acho que é uma pergunta super relevante. Eu não sei. Então, a gente estava vendo do EMA, né? Do EMA, por exemplo. Que, tipo, a gente colocou no estudo como uma previsão de amostra de 600 pessoas. Aí eu peguei uma meta-análise que estudou métodos EMAs, métodos EMA em diferentes. Então, eles falam que a média é de 100. É que a gente usou P e efeito. De efeito. Para calcular, mas... E tem casos de estudo com 9. E aqui no Brasil a média diminui para 13. What? Engraçado, né? Eu fiquei... E são metodologias que requerem análises. Sim. Só que é porque essas metodologias não olham o N, mas a amostragem de comportamento do indivíduo. Daí, quando você joga, você tem 600 pontos por indivíduo. Exato. O volume de dados é grande, a quantidade de divididos pontos por N. Então, tipo, vai ter muitas... Muito. Porque no mínimo, pelo menos contemporânea, no mínimo umas 3 time points por dia. Você vai ter, e estudos de 7 dias. 90 vezes 100, você tem 9.000 pontos de dados. Sim. Aí já começa a funcionar. Mas e também, nessa revisão sistemática, nessa meta-análise, eles falam alguma coisa a respeito do tamanho de amostra?
Não, eles só descrevem. Só descrevem e não dão nenhum... falam que eles não relatam que teve alguma diferença de poder de resultado nas diferentes amostras. Entendi. Não tem. Aí ele não falou, tá? Porque às vezes pode ser que a meta-análise chegasse nessa conclusão, né? Do tipo, quanto mais pessoas, melhor ficou o resultado por blá motivo. Não, porque como tem muitas variáveis na metodologia EMA, eles não conseguiam explicar, sabe? Tipo assim, porque depende, tem EMA que faz 3 coletas por dia, momentos diferentes, os tipos de... As coletas feitas por dia são delimitadas por horário, por situação, e aí eles falam... Não tem como... Mas quando comparavam o número de amostra em diferentes fatores metodológicos, não tinha diferença, não impactavam no resultado. Sim. Bom, enfim. É algo para estudar, porque eu acho que o GPower ficou meio desatualizado depois de um tempo. Então, pois Novos métodos de pesquisa e de desenhos e análise. Sim. Até que nasceu com o Covid. A coisa foi criada a partir do Covid, né? Sim. A gente nunca viu um negócio desse. Sim. A gente mudou o jeito de existir. Sim. Sim. Sim, então, aí... E isso aqui, de novo, né, lembrando, isso aqui é de 2020, pode ser que de 2020 de 2019, então pode ser que de lá para cá, pode ser que essa questão do tamanho de amostra tenha evoluído um pouco mais, agora tem diretrizes um pouco melhores para tamanho de amostra em algoritmos de machine learning, né, porque o que ele fala é isso, ele fala assim, as pessoas fazem assim, mas ele não, basicamente falou muito bem que tem que ser feito, né, que ele fala que tamanho de amostra em publicações em machine learning é específico para cada disciplina, ou seja, cada disciplina usa o tamanho de amostra que quer. Aí ele falou que na epidemiologia genética é comum estudos com menos de 100 linhas, e eu achei até interessante eles falarem 100 linhas, porque não necessariamente 100 indivíduos. Que são 100 pontos. 100 pontos, Você que é isso que a gente está falando, tipo, 9 mil. Beleza, se eles estão usando 100 linhas, 9 mil já é muito bom. Já é 90 vezes mais. Tá? Sim. O que eu tirei dessa parte foi muito que é uma questão que a gente já tinha antes do machine learning, né? Que é o tamanho da amostra dependente da quantidade de dado disponível e no número de linhas, mas principalmente no número de features que você está investigando. Então, quanto mais features, mais gente você precisa ter, mas isso a gente já não... Geralmente os modelos de análise, eles estão restringindo hoje até 15 variáveis. Isso é uma limitação metodológica que tem justamente por causa disso. Vai ficando muito complexo. Então, até isso, hoje os delineamentos são de longitudinais extensivos, eles têm que restringir um pouco esse escopo dimensional. Estudos epidemiológicos não vão ter 300, 350 variáveis. Né? Não vão ter? Costumam ter. Né? Costumam ter, sim. Algumas costumam. Quando então, epidemiologia genética, que você, tipo, sei lá, tem muitos genes e muitas associações entre os genes. Então, aí tem muitos. Sim. E aí o que ele fala é que resultados podem ser gerados independentemente do tamanho da amostra, né? Que é isso, assim, a gente consegue resultado mesmo tendo uma amostra muito pequena. Ou seja, tem que ter, eu acho que o que ele quis dizer é que você vai chegar em algum lugar, só que se aquilo é bom ou não é outra história. Então, o conselho dele seria, se você está fazendo um algoritmo de machine learning, o tamanho total da amostra necessária deve ser considerado a priori, mas isso não só em machine learning, eu acho que em qualquer pesquisa, e que pode ser muito maior do que o previsto para que os resultados sejam precisos e generalizáveis. Eu acho que, basicamente, o conselho dele foi consiga um tamanho grande, né? Mas isso, assim, é para qualquer um, entendeu? Isso daí é para qualquer análise, para qualquer estudo, né? Então, ele só apresentou o problema e não apresentou a solução. Aí depois ele fala um pouco da seleção de características, né? Que eu não sei se feature pode ser traduzido como característica. Pode, depende. Por exemplo, no estudo que eu estou trabalhando, a nossa feature é um item. Feature é item. Então, cada feature é uma característica e o que significa feature vai depender da modelagem do estudo. Entendi. Mas é importante isso, eu até aproveito uma oportunidade, por exemplo, lá quando a gente modelou que cada feature ia ser um item de diversos instrumentos, isso já foi um critério para, por exemplo, excluir itens abertos
Uhum. Porque para padronizar, por exemplo, a gente tem que padronizar as opções de resposta. Então, a gente depois usou como critério a definição de feature, que foi feita a priori, para poder fazer o tratamento do banco, que é aquele Uhum. passo Quero que feature ele... engineering. que é o passo que ele cita até no workflow. Então, eu acho que é bem relevante isso. Feature para o modelo de machine learning, é uma unidade, agora uma unidade do que vai depender do estudo. Se é item, se você está usando o total da escala, Se é uma um gene. escala. Entendi. Que é isso, né? Que é a seleção dessas É a características variável. que vão ser relevantes para o modelo. É a variável. É engraçado. O Zô falou disso. Parece. Me é familiar esse tema. E basicamente, eu acho que a seleção da característica seria essa seleção, esse processo, escolher quais são os subconjuntos de variáveis que são relevantes para o modelo, né? Aí o objetivo é reduzir a complexidade do modelo e evitar overfitting. Aí eu até peguei esse gráficozinho que eu encontrei na internet, e se você quiser falar mais sobre isso, vai ficar à vontade. Eu coloquei exatamente para ler fazer uma pergunta inicial. Porque fica dinâmico, né, se a gente quiser. Não tô brincando, é que eu não sei, não saberia muito bem explicar sobre overfitting. É a questão de qual que é o melhor modelo, nesse caso, para separação de duas características, X e bolinha, né? Então, o modelo de underfitting ali é um modelo que ele é possível, mas ele tem muito erro. Se a gente for pensar estatisticamente, quando você for ver a qualidade do ajuste do modelo, ela vai estar pequena, vai ter um resíduo alto, tudo que a gente já olha para outras técnicas, até nas abordagens que a gente usa tradicionalmente. É a mesma coisa. Já o modelo overfitting, ele vai dar um ajuste muito bom, mas ele não é replicável. Porque você fez com que a separação dele fosse tão boa, mas ela tem um valor local. Ela não é generalizável. Que é um modelo doido. É um modelo que fica muito perfeito e que às vezes a gente encontra. E o modelo apropriado, que é a arte de escolher qual que é o modelo apropriado, porque não tem uma resposta, vai ser aquele que vai gerar um erro pequeno e, ao mesmo tempo, uma capacidade, o menor erro possível, conjugado, sempre vai ter, porque é um modelo, conjugado a uma capacidade de separação boa. Então, esse é um intermédio entre os dois pontos. Entendi. Que aí esse overfit seria isso, né? Que ele falou, too good to be true. Bom demais, é verdade, né? Tipo, ele separou, mas olha o que ele teve que fazer ali. Então, será que quando não tiver quando for aplicar um novo dado real, ele vai conseguir se ajustar, ser um modelo totalmente flexível? Seria um modelo perfeito, literalmente. É um modelo que ele é tão flexível que ele consegue se ajustar a qualquer característica do dado. Entendi. Hipoteticamente, ele existe. Tá. E aí, o que ele fala, que eu também achei que é legal, é que se a gente for usar dados que foram coletados para outros fins, que nem, por exemplo, registros médicos, né? Então, se a gente pega dados, por exemplo, do SUS, né? Que tem um monte de dado administrativo, mas é dado administrativo, ele serve com o propósito de coletar dados das pessoas para pedir reembolso de consulta médica, de procedimento médico, ele não é para um fim clínico. Vai ter um monte de dado ali que é irrelevante para o modelo, né? Então, fazer essa seleção do que esses dados, quanto aqueles dados vão agregar para o modelo, é uma parte importante, né? Na verdade, não adianta você jogar todas as variáveis que a gente pegou num banco de dados ali, principalmente se for esses dados de registro médico, que vai perder a eficiência do modelo. E redundante, que eu acho que é tão importante quanto você trouxe. Também. Sim, relevante e redundante, exato. Aí aqui ele dá alguns métodos comuns para seleção de característica, que eu coloquei aqui a título de curiosidade, a título de vamos deixar aqui, né? Tem aí, vamos embora. Tem aí, existem esses, e bora. Não, mas é que ele também só cita, assim, eu acho que não é uma revisão metodológica, entendeu? Ele até deixa a referência, ele sempre fala, para informações aprofundadas, vai ver, já tá. Mas aí uma coisa que ele falou que eu achei interessante também no finalzinho é que a automatização na seleção desses features, ele não deve ser completamente apropriada, então tem como fazer essa automatização, né, do tipo, para que essa seleção do feature... E assim como nossas modelagens estatísticas clássicas, a gente tem que ter uma teoria por trás, né, que embase aquilo, então a teoria tem que se sobrepor aos dados ali estatísticos, e por conta da relevância clínica, né, que aquelas características podem ou não ter. Então, a mesma coisa, gente, até agora nada diferente. Nada mudou do que a gente já conhece. E aí que entra o debate da interpretabilidade.
Que é o que tem, é o problema que na saúde hoje, que muita startup chega com um modelo de seleção super automatizado, e aí e opaco, que é um termo que tem na literatura, e aí você se questiona, será que eu uso para o processo de tomar decisão, mesmo que seja uma triagem, um modelo completamente opaco, ou será que um modelo menos preciso, de menor qualidade, mas que seja transparente, transparência, lógico. que tenha mais, que a gente consiga imputar essas decisões baseadas em teoria, não seriam melhores, mais adequados? E essa é uma discussão muito grande, porque muitas startups, elas passam pela primeira opção, porque é fácil de fazer. É o modelo mais fácil de fazer, até porque você não precisa explicar nada, né? Você só mostra um monte de indicador bonito, é fácil de convencer, mas clinicamente, discussão ética, discussão de pesquisa responsável. Primeiras reuniões, né, da questão do Black Box, assim, não saberia, ele fala aqui também lá no final, né, aquela questão de usar esse tipo de sistema para identificação de lares abusivos em foster care. Perigo. Sim. Um sistema completamente opaco. Sim, né? Bizarro. Sim, faz sentido. Então, ó, o problema é que, não tem nada a ver, tá, gente? Mas o problema é que às 15 eu tenho uma reunião, Ale. Aí eu não sei se a gente vai encerrando. Pode encerrar. Pode encerrando, teria, enfim, as outras coisas que a gente pode até deixar mais para frente, mas acho que, de modo geral, eu acho que a apresentação, né, essa parte de falar um pouco de epidemiologia, eu acho legal, para a gente já ir aproximando as duas áreas, e entender um pouco como tem essa abordagem de machine learning, por mais que pareça de outro mundo, ela tem muita coisa em comum com o que a gente já faz, entendeu? É só uma abordagem diferente mesmo, né? E